Provérbios 6, no versículo 6, até o versículo 9, que diz assim: observa a formiga, ó preguiçoso, olha os seus caminhos e será sábio, qual não tem de chefe, nem governador, nem senhor. Prepara no verão sua comida, recolhe no tempo a colheita de seu mantimento. Preguiçoso, até quando dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Irmãos, aqui, ó, essa palavra, ele vai nos dar um exemplo, né, das formigas, que mesmo elas não tendo chefe, né, elas tendo esse discernimento, irmãos, de que elas precisam, aleluia, Jesus, ter o alimento delas, elas precisam estocar o alimento delas, aleluia, Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos que é um exemplo que o Senhor nos dá nesse dia de hoje, irmãos, que nós temos que ser prudentes, aleluia, Jesus, assim como José foi prudente, aleluia, Jesus. O Senhor falou para ele que iria haver tempos difíceis, aleluia, Jesus, na terra, e que depois de tanta prova, aleluia, Jesus, que José passou, irmãos, então o Senhor usou José para ajudar o povo de Deus, aleluia, Jesus, porque era essa missão que Deus tinha para José, para que José ajudasse as pessoas, aleluia, Jesus. Então, irmãos, tempos trabalhosos há de vir sobre a terra, e nós temos que ser prudentes como uma formiga, um bicho tão pequeno que dá um grande exemplo para mim e para você. Nós temos que ser prudentes em tudo, irmãos. Primeiro, nós temos que ser prudentes no caminho do Senhor, primeiramente isso. Temer primeiro ao Senhor. Obedecer à vontade dEle. Se você quer ser próspero, aleluia, Jesus, se você quer ter alimento na sua casa, se você quer ter condições, aleluia, Jesus, de comprar esse alimento, de estocar esse alimento, primeiramente eu digo para você, seja prudente, tema a Deus primeiro, obedeça à vontade dEle. Coloca teus caminhos na vontade do Senhor e o mais Ele fará. Aleluia, Jesus. Irmão, se a gente coloca tudo nas mãos do nosso Senhor, tudo Ele fará para nós, porque nós estamos colocando o nosso caminho, aleluia, Jesus, nas mãos dEle. Então, se a gente coloca nossos caminhos para Ele administrar a nossa vida, Deus se agrada. Isso é um princípio de sabedoria do ser humano. Aleluia, Jesus. Temer o Senhor e fazer a vontade dEle, porque Ele tem uma vontade para a minha vida, Ele tem uma obra na minha vida, Ele tem uma obra na sua vida. Então, se a gente não obedecer, se formos preguiçosos, aleluia, Jesus, como que nós vamos, aleluia, Jesus, ganhar a nossa salvação? Como que nós vamos ganhar, aleluia, Jesus, a bênção para ter o nosso sustento? Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, às vezes, se a gente não coloca, uma pessoa que não coloca, aleluia, Jesus, tudo na direção de Deus, primeiramente, ela vai arrumar um serviço que ela não vai gostar desse serviço. Aleluia, Jesus. Ela só vai se desgastar, ela vai sofrer, ela vai odiar esse serviço. Por quê? Porque não veio da direção de Deus. Essa pessoa vai comprar um carro, esse carro só vai dar problema porque não foi na direção de Deus. Porque quando é na direção de Deus, Deus escolhe o melhor carro para você. Ele sabe quando o motor tá bom, ele sabe quando o carro tá bom. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, irmãos. Ele coloca o melhor carro nas nossas mãos. Ele coloca o melhor emprego na nossa mão, aleluia, Jesus. Mas que nós ponhamos tudo na direção do Senhor.
Senhor, o Senhor sabe qual é o melhor emprego. Senhor, o Senhor sabe qual é a melhor casa que eu posso alugar. Senhor, o Senhor sabe, aleluia, Jesus, qual é o bairro que eu poderia comprar um lote para construir a minha casa. Então, quando nós colocamos, irmãos, tudo na direção de Deus, aleluia, Jesus, o Senhor provê, aleluia, Jesus, para nós tudo que a gente necessita. E assim nós somos prudentes também, tendo o nosso alimento, tendo sempre um dinheiro reservado, um dinheiro guardado para quando a gente precisar de uma necessidade, aleluia, Jesus. Então nós temos que ser prudentes em tudo que a gente faz, irmãos. Se a gente é prudente em tudo e colocando tudo nas mãos do Senhor, colocando tudo na direção de Deus e aguardando, eu estou aguardando, irmãos, a minha bênção, aleluia, Jesus, as promessas que Deus fez na minha vida. Muitas promessas na minha saúde já estão se cumprindo. Passei um tempo difícil, mas as promessas estão acontecendo agora. A promessa de Deus curar o meu filho, que é especial, que é autista, porque o Senhor falou que vai curar ele, o Senhor falou que vai levantar ele para fazer a obra de Deus, e eu creio nisso, irmão, porque para Deus nada é impossível, aleluia, Jesus. Para Deus nada é impossível, ele pode até ficar com algumas sequelas, sim, mas Deus é poderoso, sim, para transformar a mente dele, para curar ele, aleluia, Jesus. Então, irmãos, eu tenho que ficar firme na obra que Deus colocou na minha mão, porque fiel é o Senhor, aleluia, Jesus, que me livrou de um câncer, irmãos, para eu não ficar sofrendo, para eu poder estar aqui, aleluia, Jesus, pregando essa palavra para você, porque Ele é fiel na obra dele, essa obra que não é minha, essa obra que é dele, fiel o Senhor está sendo comigo. Mas eu tenho que ser prudente, eu tenho que ser fiel a Ele em primeiro lugar, aleluia, Jesus. Então, irmãos, quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, Deus é fiel para cumprir a obra que Ele colocou nas nossas mãos, porque a obra não é nossa, a obra é dele. Então Ele é fiel para cumprir, para que essa obra que Ele colocou na minha mão e na tua mão, irmãos, a gente consiga cumprir até o fim. Não vai ser enfermidade, não vai ser nada que vai atrapalhar, aleluia, Jesus. Não é os gritos do meu filho, aleluia, Jesus, não é minhas enfermidades, nada que vai atrapalhar de eu pregar a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Mas fiel é o Senhor que está restaurando tudo, irmãos. Bênçãos e bênçãos estão chegando. Aleluia, Jesus. Nós temos que ser prudentes, como nós somos prudentes, a gente não passa necessidade, a gente não tem dificuldade nenhuma, irmãos. Amém? Então, irmão, seja prudente, aleluia, seja sábio, aleluia, Jesus, não seja preguiçoso, aleluia, Jesus, preguiçoso para fazer a obra de Deus, aleluia, Jesus. Porque senão a gente começa a pagar o preço, irmãos. As enfermidades vêm, as portas se fecham, aleluia, Jesus. As promessas não acontecem. Irmãos, quer promessa cumprida? Faça a vontade de Deus. Se você for fiel, se você agradar a Deus, Enoque, ele foi translatado, ele não conheceu a morte. Deus levou ele para si porque ele agradava a Deus. Então, irmãos, queremos nossos livramentos, nossas promessas cumpridas, aleluia, Jesus, a nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida, faça a vontade de Deus, então você vai agradar a Deus, assim como Enoque foi translatado porque não conheceu a morte, porque Deus, ele agradava a Deus. Pensa só, irmãos, que vida que esse homem não estava levando para Deus se agradar dele dessa forma. Aleluia, Jesus. Assim como Moisés também, que na casa do Senhor ele cumpriu tudo que o Senhor determinou para ele. Ele foi fiel em toda a casa de Deus. Tudo que Deus colocou nas mãos de Moisés, ele fez tudo. Ele foi fiel em tudo. Então, quer ser próspero, quer ganhar salvação, seja fiel em tudo. Amém, irmãos? Então eu deixo a direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.